Está começando o Store Talks Política, onde trazemos pré-candidatos, convidados, especialistas para debater e trazer um assunto para te ajudar a votar melhor nas próximas eleições. E sempre acompanhado do nosso Café Govone, um café de grãos selecionados com aquela torra ideal para extrair os melhores aromas e sabores de um bom café. Nada daquele carvão que você toma por aí. Quer conhecer? Marca um horário com a gente, manda um direct no Instagram, uma mensagem no YouTube, vem conhecer o estúdio e tomar um café Govone com a gente. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E você que já nos acompanha aqui no Store Talk, seja no YouTube ou pelo Instagram, não esquece de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário. Se tem algum candidato que você queira que a gente convide, deixa lá no comentário que a gente entra em contato para trazer ele aqui compartilhar as ideias. Isso aí, o convite está sempre aberto. O convite está aberto a todos. Deixamos isso claro em todo episódio. E prova disso é que estamos aqui hoje com o Marco Ferreira do PDT, o Marco da Multa. Marco, obrigado aí por ter aceito o convite, bater um papo com a gente aqui, trazer um pouco de informações sobre Piracicaba, próximas eleições. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Cleiton. É um prazer para mim e eu tenho que dizer que eu tenho que elogiar esse tipo de iniciativa de vocês, porque, infelizmente, a política é uma situação que as pessoas não se envolvem, deveriam, porque a política toca tudo, né? E quando vocês dão espaço para que a gente venha, para que a gente fale, para que a gente atinja as pessoas, isso é muito importante, porque, afinal de contas, quem vai escolher precisa ter o que escolher, né? E quem tem que reprovar a gente é o povo, quem tem que reprovar é o cara que paga imposto e fala, meu, esse cara falou muita bobagem, não quero. Mas pelo menos o cara está te ouvindo e está avaliando, né? Então acho muito importante, muito válido, né, essa iniciativa de vocês, parabéns, né, essa jornada. E eu que tenho o prazer de estar aqui, né? Isso é espaço de divulgação, para mim é fundamental. É isso aí. A gente que agradece realmente a presença e esperamos contribuir com quem está assistindo aí do outro lado. Esse ano eu não quero ouvir ninguém falando, eu não sei em quem votar. Tem vários candidatos que já passaram. Tem uma galera que passou por enquanto, né? Mas de todo partido, de todo espectro político, gente. Dá para vocês escolher bem. Marcão, se eu posso te chamar assim, da intimidade. É Marcão, né? É Marcão já. Eu não conheço nenhum Marco que não seja Marcão. É normal isso aí. Por que entrar na política? Você já se candidatou alguma outra vez? Como que é seu histórico? Dá uma resumida aí pra gente entender um pouquinho. Eu sempre fui envolvido na política, né? É que é um grande problema porque a gente não se identifica com aquela política partidária, com aquela política eleitoral, mas a gente sempre esteve envolvido em política, né? Eu fui policial militar por quase 20 anos e eu fui demitido da polícia por política. Porque a gente criou uma associação e a gente começou a achar que a gente devia defender os direitos do policial. A gente entendia que direitos humanos deveria ser também para os policiais. E aí começou um rolo danado, porque você não pode instituir uma equalidade dentro de uma instituição que é a base dela é hierárquica. E surgiu um problema e a diretoria inteira foi mandada embora, né? Então, eu costumo dizer para as pessoas, eu não servi para ser militar. Eu sirvo para ser um cidadão comum e a gente sempre esteve envolvido em política, né? Então a gente denuncia coisas erradas constantemente, denuncia o uso errado de dinheiro público, denuncia as maracutaias que tem no trânsito, que tem no SEMAI, que tem nas autarquias, nas fundações, etc. Então você acaba se envolvendo com a política, porque para você denunciar, você tem que ir até o vereador, ir lá bater no gabinete, vereador, olha, isso aqui está errado, compraram isso aqui, e esse dinheiro é muito superior ao que você pagaria. Né? Parece-me que agora, recentemente, alugaram umas motos aí por 96 mil cada moto, e a moto custa 57 para comprar. Né? E aí você vai lá, você tem que denunciar, então você constantemente está usando a tribuna da Câmara, está conversando com os vereadores, e isso acaba te envolvendo na política, indiretamente, você não está recebendo para fazer. Então, só que você também é barrado. Você está sendo cidadão nesse momento, que o cidadão também deve fazer essa parte, né? Deveria. É interessante porque tem muita gente que diz, não, vai lá, e aí você vai, né? Só que você não tem legitimidade, esse é o grande problema. Não tem muito poder. Porque você chega lá e você diz, olha, está errado. E aí você vai lá para o vereador, leva tudo de bandeja para ele. E aí o cara pega e fala, olha, não consegui resolver. Aí você percebe que daí uma semana tem um monte de cargo comissionado que está com o pessoal do gabinete dele. Então você fala, acho que ele resolveu sim, não foi do jeito que eu esperava, mas resolveu. Então a gente quer o quê? A minha intenção, eventualmente, sendo eleito, estando na Câmara, é resgatar esse poder do povo, é trazer os caras para a Câmara. Eu lembro, e muito embora as razões eu questione, mas eu lembro em 2014,
teve uma movimentação em Piracicaba fantástica. Você via 5.000 pessoas na rua. Tudo bem que era um negócio meio sem direção, mas tinha. Os caras estavam comprometidos em querer mudar. Então eu acredito que quando você traz o dono da empresa para a porta da empresa, a empresa tende a funcionar. Você fala dessa movimentação de 2014, foi referente a uma manifestação nacional ou algo local aqui de Foi Piracicaba? uma manifestação local em Piracicaba, Então, mas era um foco nacional. Era um foco nacional. Mas teve uma lavagem de roupa suja da cidade, isso foi muito bom porque isso deu medo nos vereadores, né? Eu acho que quando atualmente a gente faz sugestões legislativas, como você não tem poder político, você não tem um poder público eletivo, você leva uma proposta legislativa. Então a gente levou, por exemplo, uma proposta para a Zona Azul. Hoje em Piracicaba, a Zona Azul ela é administrada por empresa privada, de fora de Piracicaba. Então o dinheiro não entra para a cidade. O que a gente queria? Municipalizar esse trânsito, municipalizar esse tipo de cobrança, de exploração, porque você conseguiria tirar 60% no preço para o consumidor, para o cidadão, para o contribuinte. Você conseguiria remunerar entidades assistenciais, a própria Guarda Municipal, a Polícia Militar, porque o guarda e o policial, eles trabalham na folga. Isso aí é uma constante, não existe como você dizer assim, o cara não trabalha. Mentira, trabalha assim, faz um bico, porque o salário do cara é baixo, isso é uma realidade. E esse cara trabalha na folga, trabalha sem farda, sem armamento do Estado, sem a segurança jurídica do Estado, correndo risco ainda correndo risco de morte. Porque se você pegar... E se acontecer alguma coisa também, ele vai ter problema com a corporação, né? Com a própria corporação. Os homicídios que ocorrem, né, os policiais, os agentes da segurança, não só policiais, mas guardas também, que morrem em serviço, se você pegar a estatística, 80% das mortes são na hora que ele não estava de serviço fazendo o trabalho de polícia, fazendo segurança pública numa padaria, numa mercearia, num mercado, etc. Então, se você fizesse isso, você remunerasse esse policial para trabalhar fardado, equipado, né? Porque tem isso aí na Polícia Militar, tem o que chama-se DGEM, que é uma diária especial de jornada, que você trabalha na folga, fardado, equipado e vestido de Estado. Quem paga é o município. Você vai para o município. Por exemplo, São Paulo tem muito disso, aqueles policiais que aparecem lá, aquele monte de policial na feira da madrugada e tal. Esses caras estão fazendo o DGEM, que é essa diária, né? Uma hora extra, basicamente. É uma hora extra. Que seria remunerada com o quê? Com esse dinheiro da exploração. Você pegaria, por exemplo, para anotar nos carros, uma entidade assistencial. Pega, por exemplo, o Hospital Iulina, foi fechado por falta de dinheiro. De verba. Né? Se você for pegar as vagas que tem em Piracicaba, você tem 7.000 vagas. Se eu for usar minimamente essas 7.000 vagas, vamos colocar que cada vaga vai ser utilizada por 4 vezes, 4 períodos de 2 horas. Na verdade não é isso, você usa muito menos, mas vamos colocar aqui exagerando, sim. 4 períodos de 2 horas. Pega uma época de Natal, vai ser isso. Então você vai ter 7.000 vagas potencializado por 4, né? Então você tem 28.000 vagas. Se você colocasse R$1, era R$28.000 por dia. Para você dividir aí 20% para uma entidade assistencial, você estaria dando R$5.600 por dia para essa entidade assistencial, né? Então, tem como fazer, tem como dar certo, só que quando você leva lá, você esbarra em vereadores que já foram colocados lá para alimentar essa indústria, que já foram patrocinados por empreendimentos particulares. E essa é a grande questão. Então, eu acho que tem que entrar um pessoal lá que realmente se comprometa, né? E isso tem que ser um compromisso sério, com o bem público, com a finalidade da legislatura. E aí é o grande problema, porque eu costumo dizer que a ética é o pior obstáculo para você se eleger, né? Porque você vai dizer, olha, eu vou ser contra o que já está instituído, né? Então a gente espera que as pessoas ouçam, que as pessoas vejam, que as pessoas busquem saber se o que a gente está falando é bobagem também, porque o cara tem que falar, não, mas eu quero ver se o que esse cara está falando é execuível, se dá para fazer realmente, se isso aí procede, se é verdade isso aí. Então, ainda bem que hoje existe a pré-campanha, né? Há 2 eleições atrás não tinha pré-campanha, era proibido de falar em eleições antes do período eleitoral. Graças a Deus alguém teve o entendimento de dizer assim, cara, mas é muito pouco tempo para muita gente falar ao mesmo tempo. E se antes disso, né, as pessoas começarem a se mostrar, a mostrar o problema, para dar tempo até para o cara que não gosta de mim, com base no que eu falo, questionar o cara de que ele gosta. Fala, viu, o cara falou isso aqui é verdade, dá para fazer? E ele vai ter uma base para ele poder escolher. Eu acho interessante isso aí.
Não, só voltando um pouquinho para a gente realmente entender, até queria fazer uma pergunta. Você, na corporação da Polícia Militar, qual que era a sua patente? Era cabo. Você era cabo. E aí você foi Demitido, a vida toda inteira. É o primeiro que eu conheço que foi demitido. Também não conheço muitos policiais militares, né? E aí, nesse momento, você já era engajado com política, mas A gente você já tinha saiu lutas sociais. Você saiu dali e já se candidatou a algum cargo? Ou essa é a sua primeira vez? Eu me candidatei em 2020 só. Né? Eu fui 2020. demitido em 2013. E aí eu montei essa empresa minha atual, eu montei em 2016. Essa empresa atual eu montei em 2016. Okay. 3 anos depois que eu tinha saído, né? Entendi. E eu só me candidatei em 2020. Na realidade, eu entendia que o meu capital político estava fortalecido, estava instituído, né? E me candidatei, tive 450 votos. Eu entendo que foi muito aquém do que eu esperava. Não imaginava que eu fosse ser eleito numa primeira tentativa, mas eu esperava mais votos. Mas era bem naquela hora da briga da tal da direita com a tal da esquerda, e aí ficou aquele negócio, as pessoas diziam assim, mas você é de esquerda. Eles falavam, mas como assim? Você é pobre, por que você não gosta da esquerda? Não, a esquerda não é boa. Falaram para mim que não tinha tempo de você fazer um debate interessante a respeito do que a pessoa precisa em comparação com o que ela gosta. Né? Às vezes a pessoa gosta daquilo que ela não precisa e aquilo que ela precisa ela odeia. E eles falam assim, não dá para entender, não está encaixando. Mas eu acredito que nesses 4 anos que a gente teve essa experiência, deu para amadurecer bastante e conversar mais com as pessoas. Então eu acho que a oportunidade de se oferecer para o partido, porque também é assim, a gente diz que quer ser candidato, a gente será candidato, mas na realidade depende do partido. Né? Se você chegar lá de repente falar, não, eu quero meter o pé na porta e acabar com isso aqui. De repente o partido fala, mas a minha base é isso aqui, como você vai querer acabar com isso aqui? Então vamos esquecer de colocar você na relação, isso pode acontecer. E esse negócio que você falou da questão da direita e esquerda, é bem... Aqui a gente tem reforçado que parece que o discurso até se repete, independente se for direita ou esquerda, eles estão buscando partidos, né? Porque a gente olha o partido, a gente fala PDT é esquerda. Mas aí você vai sentar aqui, você vai defender coisas que a direita está defendendo. Assim como veio os candidatos de direita que defenderam propostas mais à esquerda, como direito à mulher, feminismo. Então, assim, a turma começou a pôr rótulos no partido e não está ouvindo o que a pessoa está falando. Exatamente. E aí existe um abismo entre, eu acho que o Estado tem que agir mais do comunismo, né? Inclusive a gente conversou com o pessoal do PCB, né? PCB. E aí ele é bem comunista mesmo, até falando, você quer uma revolução armada? Ele falou, eu sou a favor, eu já não estou afim de uma guerra, né? Eu sou mais light. Mas assim, são ideias, né? Você tem que ouvir a pessoa e ver a ideia dela, né? O que ela está propondo para a cidade. E deixar esse debate lá para cima. Porque pontuar esquerda e direita realmente se está polarizando muito. E no fim o que a gente percebe aqui é que ambos os lados, se é que a gente pode definir que existem só 2 lados, porque eu acho que é um espectro muito grande, porque tem variantes ali, todos eles querem o mesmo fim, só que por caminhos diferentes. Eu penso que assim, uma pessoa que não quer se aprofundar no conhecimento do que é direita e do que é esquerda, o cara fala assim, não, mas eu não quero estudar sociologia, eu não quero estudar antropologia, eu não quero estudar ciência política, eu não quero estudar a própria Bíblia, eu quero só ter uma definição que eu fique tranquilo. Eu acho que o que o cara tem que fazer? Vamos fazer o seguinte, o que rege o Brasil hoje? A Constituição Federal. É a lei que rege o Brasil, não tem choro nem vela. Pode ter leis maravilhosas que não sejam ela. É ela que rege. Então você vai lá e faz o quê? Bom, eu enquanto pagador de impostos, eu preciso do quê de volta do Estado? E aí você vai lá no artigo 6º, você não vai nem no artigo 5º, que todo mundo fala, você vai lá no artigo 6º, direitos sociais. O que é um direito social? É algo que você merece e que o Estado tem a obrigação de fornecer. E o direito social, a educação, a saúde, a alimentação, ao transporte, a maternidade, a proteção à infância, tudo isso que você pagou para ter, deveria ter, porque está escrito que você tem que ter e você não tem. E aí as pessoas falam assim, peraí, eu preciso dessas coisas de volta. Independente de ser direita ou ser esquerda, eu estou pagando para ter isso. Então eu preciso que o Estado me forneça. Por quê? Porque o direito não é uma coisa que alguém vai te dar.
É uma coisa que se você não tem é porque alguém tirou de você. Tá errado, alguém já tirou isso de você, porque é um direito seu. Então, o cara tem que esquecer direita e esquerda, se concentrar no que ele pagou. Se eu pago para o cara lavar o meu carro, eu chego lá e meu carro está sujo, eu vou falar, amigão, eu te paguei para lavar o meu carro. Eu exijo que você me entregue o carro limpo. Da mesma forma, os nossos impostos. É uma carga exorbitante de impostos. Os países de primeiro mundo têm impostos mais caros que os nossos, mas a prestação de serviço dos caras é muito melhor que a nossa. E aí você tem um imposto alto que você paga, mas você não tem o retorno. Então você fala assim, mas como que eu não tenho saúde? Como que eu não tenho educação? Como que eu não tenho transporte? Se você for pôr na ponta da caneta, tem que ter, porque dinheiro tem. Onde que foi isso aí? Aí entra o político. E aí você precisa ter uma clareza que não adianta o cara falar, mas eu não concordo com o debate de sexualidade, eu não concordo com o debate de não sei o quê, eu não concordo. Tá, querido, e com relação ao artigo 6º da Constituição, o que você tem a dizer? Não parei para pensar nisso aí, eu só estou defendendo outra... Não. Eu quero do político que o Estado me devolva aquilo que é direito meu, aquilo pelo que eu paguei. E aí eu me baseio sempre no artigo 6º, artigo 7º da Constituição. Eu digo para o cara, pega o artigo 6º, artigo 7º da Constituição e leia. Artigo 6º trata dos direitos sociais, artigo 7º trata dos direitos trabalhistas. Porque aí você vai conseguir entender para que existe o político. Porque a gente está falando de políticos por causa da igreja, de político por causa da empresa, por causa da indústria, por causa da prestação de serviço. Cada um deles defende uma coisa. Só que todos eles estariam ali, teoricamente, para defender o artigo 6º da Constituição, que são os direitos sociais, que essa é a finalidade da administração pública, é garantir que volte para você o dinheiro que você colocou no Estado. E a gente tem que ter essa consciência. Se você tiver essa consciência, não importa se você é de direita, se você é de esquerda, só isso. Eu entendo que é isso. Porque isso acaba com o debate. Que aí você não queria muita polêmica, né? Eu não conheço ninguém que discorde muito da Constituição nesse aspecto, seja de direita ou esquerda. Óbvio que tem pessoas que acham que tem muito direito na Constituição, e isso é uma complexidade do Brasil, né? A Constituição foi feita após ditadura, então o pessoal puxou um monte de coisa ali. Que foi não olhar e falar assim, tem dinheiro para pagar? É possível pagar para 200 milhões de habitantes? Saúde, habitação? Então, é possível. É possível? Por que não está sendo pago? Porque hoje é uma distopia, tipo segurança pública. A gente estava falando aqui sobre a guarda municipal. É um número baixíssimo de guardas municipais, eles não têm plano de carreira, o salário está meio defasado. Como que você vê essa questão? Então, mas veja bem, eu penso assim, finalidade. Todo ato administrativo ele tem que ter uma finalidade. Tem lá origem, forma, etc., mas tem que ter uma finalidade. Qual que é a finalidade da guarda municipal? A finalidade da guarda municipal é proteger os próprios municipais. Para proteger os próprios municipais, você tem guardas suficientes. Tá. A questão é, você passa na rua, tem uma viatura de comando de não sei o que, de não sei o que lá. Comando tático de não sei o que, canil, trânsito, não sei o que. Peraí, o município ele tem uma verba específica para a guarda municipal. Ele tem uma verba específica para o trânsito. Ele tem uma verba específica para a segurança pública, que não aquela parte da guarda municipal. O grande problema é você pegar o cara que prestou concurso para uma coisa, tirar ele daquela função e colocar ele em outra. Quando, por exemplo, hoje nós temos um pelotão de trânsito na guarda municipal. A guarda municipal não prestou concurso para fazer multa, a guarda municipal prestou concurso para proteger os próprios municipais. Toda semana se furta uma creche, toda semana se invade uma escola, toda semana se vandaliza uma praça. E a guarda da onde? Está lá fazendo multa. Você fala assim, mas por que não contrata agentes de trânsito? Porque tem um dinheiro para agente de trânsito. Não, mas eu vou colocar a guarda porque as pessoas têm mais medo, eles estão armados, etc. Tá, querido, só que você não faz um concurso para guarda há mais de 10 anos. Você não faz um concurso para agente de trânsito há mais de 10 anos. Nós temos entre 30 e 40 agentes de trânsito numa cidade que precisa de 250 pelo menos. Guarda municipal, há 10 anos você não faz o concurso. E você pega e põe um no pelotão tático de não sei o quê, põe um no canil, põe outro no trânsito, todas funções que não estavam previstas para o cara fazer. Então, depende também de uma organicidade do poder público, porque senão você nunca vai ter um efetivo suficiente. Porque ao invés de você colocar o cara para fazer a função dele, as escolas e as creches e as praças e o terminal, eu não estou aqui desmerecendo os caras, não é isso. Você prestou um concurso, você leu o edital, no edital está dizendo o que você ia fazer. Mas eu não quero fazer isso aqui, querido, preste outro concurso e vá fazer o que você gosta. O que não pode é pegar o cara que prestou um concurso para fazer uma coisa, colocar ele para fazer outra, sem que ele faça o dele. E isso a gente sempre questiona, né? Porque, por exemplo, a guarda municipal está no trânsito. Aí você fala assim, eu estou
desviando o guarda da função dele para colocar ele para o trânsito. Beleza. Estou deixando de contratar agentes de trânsito para fazer o trânsito. Só que aí tem um acidente. Precisa preservar aquele local. Orientar o trânsito, orientar o fluxo de veículos, aguardar perícia, CPFL, etc. Precisa derramar serragem no lugar que vazou combustível, óleo, alguma coisa. Nada disso a guarda faz. O guarda só faz multa. Você colocou o cara só para fazer multa. Ou seja, você desvestiu um santo e não vestiu o outro. Por que você não contrata o agente de trânsito? Porque ele faz tudo isso e ganha menos que o guarda municipal. Então não faz sentido você colocar uma mão de obra mais cara para fazer um serviço. Para fazer um serviço e fazer pela metade. E não estou desmerecendo os caras, não é isso. Não é os caras, é a organização da gestão. Então, se chega o cara e fala, puxa o trânsito aqui. Por exemplo, esses dias quebrou, estavam pavimentando a cidade aí e resolveram interditar ao mesmo tempo, a 1º de agosto, a Avenida Rio Claro e a Avenida Marechal Castelo Branco, que é do Zoológico. Velho, se eu sou uma pessoa que está passando por Piracicaba é uma cidade de passagem. Estou passando por Piracicaba, estou no Google Maps ali, eu estou no Google, estou no aplicativo de orientação. Eu sou obrigado a passar pela 1º de agosto. Por quê? Porque o aplicativo está me mandando ali. Nós conhecemos a cidade, velho. Interditaram a 1º de agosto. Demorou, pega a Avenida Rio Claro. Interditaram a Rio Claro também. Demorou, passo na frente do shopping, vou até na saída ali, pego a Avenida Limeira, subo a Monsenhor Martins Salgô, saio ali na Marechal Castelo Branco, passo em frente do Zoológico, passo do lado do cemitério ali, saio lá na Avenida Brasília ou na rodovia. Interditaram a Marechal Castelo Branco também. Você fala, velho, como que você quer que o cara chegue do outro lado da cidade? Santa Terezinha é uma cidade, cara. Santa Terezinha é uma cidade. Como que você quer? Você travou todas as possibilidades. Falta de gestão. Aí fizeram o quê? Colocaram um agente em pé ali na caixa d'água da saída de Rio Claro. As pessoas passaram, tiraram fotos, filmaram e tal, e denunciaram o Ministério Público. Porque o trânsito estava caótico e o agente não estava fazendo nada. Velho, ali você tem a Marechal Castelo Branco, que é do Zoológico, via dupla. Você tem a Monsenhor Martins Salgô, que é do ITEC lá, mão dupla. E você tem a Avenida Rio Claro, que é mão dupla. E você tem a entrada da cidade, ali, a rodovia de Rio Claro, Piracicaba, né, que é uma rodovia. Para você sinalizar aquilo ali sem um sinal semafórico, sem uma organicidade do trânsito, você precisa de no mínimo 3 agentes. No mínimo 3. Um ali na Marechal Castelo Branco, só para fazer a Marechal Castelo Branco. Um ali na Rio Claro, para fazer a Monsenhor Martins Salgô e a Rio Claro, quem entra na cidade, quem sai da cidade, aliás. E um ali na rodovia com a Rio Claro, quem entra na cidade. No mínimo 3 agentes. No mínimo 3. Colocaram um. O que esse cara vai fazer? Nada. Mas tinha um monte de guarda municipal, mas não sabe puxar o trânsito. Então, precisa fazer o quê? Você precisa organizar o que você tem. E essa é a grande questão. Quem tem que fiscalizar o Poder Executivo? O vereador. Pergunte para algum dos 23 vereadores se ele sabe isso. Não sabe. Pergunte se algum deles foi lá tomar um café comigo, porque eu faço questão. E vivo dizendo para ele, se tem alguma dúvida de trânsito, vai lá tomar um café comigo. A instrução é gratuita. Já ofereci instrução para a guarda? Os caras não querem. Já ofereci instrução para os agentes de trânsito? Os caras não querem. E aí você diz assim, olha, está trabalhando errado aqui. Mas você está falando isso porque você faz recurso. Não, querido, eu faço recurso, não era nem para te orientar, era para continuar ganhando dinheiro. Eu estou te orientando porque está errado. Se eu fizer isso, eu vou reduzir minha renda. Às vezes eu aprender a fazer certo, eu não preciso trabalhar. Eu denunciei, pode puxar lá, eu denunciei a Zona Azul. Em 2017, em razão dessa minha denúncia, o Ministério Público mandou parar. Ou para, eu vou denunciar vocês. Ficou 2017, do meio para frente, 2018 inteiro e até o início de 2019, sem Zona Azul. Sim. Eu fiquei perdendo dinheiro porque eu ganhei todos os recursos da Zona Azul, mas estava errado. E aí, em 2019, deram um jeitinho, aquele jeitinho que a gente conhece, que não é jeitinho brasileiro. Piracicabano. Né? Não é jeitinho brasileiro. Jeitinho Piracicabano. Um jeitinho desonesto fizeram para poder voltar. Voltou errado do mesmo jeito. Né? Mas veja que ficou quase 2 anos parado. Porque a gente denunciou. Se fosse assim, eu não denunciaria, ficaria ganhando dinheiro, porque como eu ganho todos os recursos, ficava só movimentando a máquina. E aí quando você fala para os caras, você precisa fiscalizar, então. Imagina. Né? Tenho pelo menos uns 20 vídeos lá na tribuna da Câmara. Nunca teve uma petição de um único vereador pedindo esclarecimento do Poder Executivo sobre qualquer denúncia que eu tenha feito lá. Uma coisa que a gente falou outro dia aqui é justamente essa, de certa forma,
uma complacência entre poder executivo e legislativo, e aí falando de Piracicaba, né? Porque se algo passa pelo executivo, vai para o legislativo para fazer uma aprovação e o legislativo aprova, seja ele lendo a matéria que vai ser votada ou não, se ele aprovou, ele concordou com o negócio. Sim, Agora, E aí, se dá um problema, o cara vai lá botar o dele na reta porque ele aprovou aquele negócio? Não vai. de certa forma, ele fica conivente com o Ele é executivo, né? conivente, exatamente. olha o asfalto. Foi aprovado em duas votações. E aí descobriram que tinha um erro de 100 milhões. Não era um erro de 1 milhão. Só 100 milhões. Era um erro de 100 milhões. Cara, não é um erro que dê para você aceitar no serviço público. Você fala, não dá para você errar 100 milhões, cara. E aí você fala assim, mas os vereadores estudaram a matéria. Duvido. Imagina, já estava tudo certo. É que nem o vereador falou lá dentro. O vereador falou no plenário da Câmara. Ele falou, eu estava vindo votar, me pararam no estacionamento da Câmara, me ofereceram dinheiro para votar contra o impeachment do prefeito. Não sou eu que estou falando, o vereador que falou no plenário da Câmara, no horário de sessão. No mínimo, era para o presidente parar a sessão, instaurar um incidente, ou contra esse vereador, ou a favor do que ele disse, ou para investigar, mandar para a comissão de Porque às vezes ética. o que o cara está falando também é só para desviar a pauta, né? Mandar para a comissão de ética. Verifica. Por quê? Porque ou ocorreu isso, Ou o cara e ele está denunciando, e é uma denúncia gravíssima, e alguém tem que ser punido por isso, ou não ocorreu isso e ele está fazendo uma denúncia gravíssima, porque é uma comunicação falsa de crime, é crime inclusive isso. calunioso, né? Além de não tomar providência nenhuma, no outro dia sumiu a gravação do pátio da Câmara. E aí você fala, meu amigo, isso é muito grave, Ministério Público, toma providência. Que? Você falou alguma coisa? Não entendi. E virou pizza. É um escândalo político gravíssimo que virou pizza. Por quê? Porque o povo não está Acompanhando, não está. Nós tivemos 1/3 dos Tá eleitores vendo? Assista piracicabanos. mais Store Talks. Assista mais Store Talks aqui, ó. Né? 1/3 dos piracicabanos não saiu de casa para votar. É muita gente que não está comprometido com a política. E eles falam assim, mas a gente precisa resgatar essas pessoas. E eu costumo dizer que as pessoas falam, não dá para você ser candidato falando o que você fala. E eu digo assim, eu falo isso para ver se eu atingo pelo menos 10% daqueles 90 mil que ficaram em casa e não saíram para votar. Até nesse sentido, Marco, dos 30% que não foram votar nas eleições municipais, a gente conversa já algumas vezes aqui sobre isso, né? Porque até no começo da conversa nossa aqui, você comentou do incidente de 2014, né? Das manifestações de 2014. Quando são pautas nacionais, federativas, coisas que acontecem em âmbito nacional, Piracicaba funciona mais. As próprias eleições federais agora, né, presidente e governador, teve mais do que esses 30%. Quer dizer, teve menos abstenção do que esses 30%. E olha que a gente estava na pandemia. E nas municipais, 30% que você está falando aí, e quando acontece alguma coisa na nossa Câmara, você não vê ninguém na rua. Então, mas eu entendo que isso aí é uma falta de provocação do próprio legislativo. Eu entendo que é da própria população mesmo, que só se preocupa com algo que é maior, teoricamente, mas que tem menos impacto aqui. É que eu acho que a mídia, né, funciona meio... Aí é uma coisa que a gente até comentou, né, que às vezes o pessoal é ruim de marketing, né? Porque os grandes, quando a gente fala das eleições majoritárias, o marketing é muito grande, então chega em todo mundo, e todo mundo se revolta com as pautas de costume, com as pautas ideológicas, e eles se movimentam. O marketing chega, a Globo dá esse destaque. Agora no municipal as pessoas não vão atrás, e não tem. Agora tem Store Talk para você acompanhar essa problemática aqui. Mas o pessoal não, parece que ou eles não ficam sabendo, ou eles não se importam de procurar. É isso que eu ia dizer para E você. o que mais importa é o municipal, né? Deveria. Sabe qual que é a mídia que é confiável? Essa aqui. Essa aqui. Por quê? Não somos nós que estamos falando. Não, essa aqui, sabe por quê? Porque assim, você não está recebendo para estar aqui. Eu não estou recebendo para vir aqui. verdade, Ele tá não pagando paga. pra fazer Ele isso. está pagando. Vocês estão pagando para informar as pessoas. Diferente das grandes emissoras que eles citam aqui, ou diferente dos veículos de comunicação. Aqui na cidade, se qualquer veículo de comunicação falar contra os poderes instituídos, ele perde a verba dele, que é no mínimo 50% do que o mantém. Nossa. É muito dinheiro para o cara deixar. Por exemplo, se você pegar a rádio municipal, você tem jornalistas formados. Mas jornalistas formados foram colocados em funções secundárias e você colocou comissionados para atividade de fim de jornalismo. Você fala, mas não pode.
E daí que não pode, e daí que não pode, nós vamos fazer. E faz. E aí esse cara que é comissionado, ou seja, ele é um cargo de confiança, e ele é um cargo que ele necessita agradar o administrador para que ele mantenha-se lá, ele mente para a população. E a população vai acreditar porque é um veículo oficial, tem um histórico, que tem autoridade, etc. Que é um veículo oficial, né? Mas a mídia verdadeira é essa mídia aqui, que é a mídia que você tem que pôr dinheiro no bolso para conseguir fazer ela chegar nas pessoas. Eu entendo que dá para fazer. Imagine você o seguinte, um vereador vai lá e coloca uma pauta que é interessante para a população. Ele sabe que ele não vai conseguir votos. Por quê? Porque quando você entra lá com um pensamento de mudança, você é a mudança. Você não vai, você vai estar isolado, que é o que a gente vê lá. Todas as vezes que algum vereador levanta um tema que começa a ser interessante, os caras param a sessão camarária, reunião na sala do presidente. Reunião secreta. A hora que eles voltam, metade sai. Chamada regimental. Não deu quórum, senhor presidente. Então encerra-se a sessão aqui. E matou. Todas as vezes, pode prestar atenção, tudo carta marcada. Imagine você fazer o seguinte, chego lá com um projeto de lei que é interessante para a população. Quero colocar para votação. Velho, você não pode colocar para votação, você não passou nos gabinetes falando quem vai ganhar o quê. Não, vou colocar para votação. Velho, você vai tomar uma lavada. Vou colocar para votação. Vota aqui que eu quero que vote. Você vai perder por 20 a 2. Beleza. Tem um tempo de discussão? Não tem? 5 minutos? Quero discutir. Estou de 20 votos contrários, quer discutir o quê? Quero discutir. Abre o tempo de discussão, aí eu tenho direito. Aí você sobe lá na tribuna e ao invés de falar para eles, fala, povo de Piracicaba, é o seguinte, ó, coloquei esse projeto de lei que fala disso, que é bom para a população, que é bom para vocês, que tem a origem do dinheiro, que é de tal coisa. Esses 20 desses aqui votaram contra. O que eu quero fazer? Eu quero mostrar que isso aqui tem dono. Eles não são donos, são representantes. Então, ó, a partir de amanhã meu gabinete está na rua, nós vamos coletar assinaturas para apresentar essa mesma proposta aqui através de uma ação de iniciativa popular e previsão legal. Você faz o quê? No outro dia, gabinete na rua, vai no terminal, vai nos lugares, coleta as assinaturas. Coletar assinatura é muito fácil, não dá para falar que não consegue. Consegue. Coletou as assinaturas, você precisa de 3%, né? Vai dar 9 mil assinaturas. 3% do número de eleitores. 9 mil assinaturas. Consegui 10, 15 mil. Você volta lá, quero usar o tempo regimental do partido. Vai ter uma hora que eles vão ter que ceder para você. Você vai subir lá, povo de Piracicaba, ó, vocês lembram que eu coloquei isso aqui para votação e a gente perdeu? Consegui as 9 mil assinaturas, aliás, consegui 15, consegui 20 mil assinaturas. Vou colocar para votar. Hoje? Não, hoje eu não vou colocar para votar, porque vocês não estão aqui. Sabe o que eu vou fazer? Vou agendar para dia tal, daqui 15 dias, daqui 20 dias. Como eu sei que todas as vezes que tem uma votação interessante para o povo, os vereadores trazem os assessores e alguns aderentes para ocupar o plenário, tem a pulseirinha que ele vai lá, pega antes, a hora que você chega lá, o povo chega lá, não tem mais pulseirinha. Como eu sei que eles vão sabotar a presença do povo, eu vou fazer diferente. Eu gostaria que viesse em peso a população, vou meter do meu bolso um carro de som e um telão lá fora para vocês poderem acompanhar. Velho, se você colocar 300 pessoas, não vou nem falar os 9 mil que assinou, se você colocar 300 pessoas lá fora, eu duvido que esses vereadores tenham a capacidade de votar contra o povo. Se você fizer isso 1, 2, 3 vezes, acabou. Os caras começam a levar a sério, não porque é uma iniciativa boa, mas pelo medo. Eu lembro, cara, em 2016 ou 2015, a Câmara votou um negócio do cafezinho, do funcionalismo público, cortando esse cafezinho. Eu lembro de alguma coisa. Cara, deu uma movimentação fenomenal. Foi um negócio que os vereadores pediam, pelo amor de Deus, para mudar o voto. Por quê? Porque sentiram medo da população. Agora a questão é, a população está muito apática. Mas está apática por quê? Porque não tem quem incentive a que eles exerçam o direito deles. A hora que você tiver alguém que comece a fazer isso, comece a pegar, assim, você sabe do vereador sem vergonha, que não sabe fazer, aliás, que não sabe fazer projeto de lei, quase todos. Tem vereador que está lá há 25 anos, não sabe escrever uma pauta de sugestão legislativa. Quem que faz? A empresa tal já fez o projeto de lei, entrega pronto para ele. Ele vai lá, apresenta, já está tudo certo, cada um já ganhou seu envelope, votam e é aprovado. Você começar a fazer assim, ô vereador Felipe, eu quero fazer vistas desse projeto aqui. Vai lá, quero usar o tempo regimental. Senhor presidente, ó, tem uma irregularidade aqui que eu estou achando, tal, eu acho que deveria impugnar esse projeto aqui. Eu gostaria que o plenário votasse pela impugnação.
Não é assim que funciona, reunião no gabinete, não. Plenário soberano, eu quero que o plenário vote. É só votar. E aí os caras vão ter que votar na votação aberta. Ah, teve 16 votos, porque você nunca vai ter 22, não, é sempre, já está no esquema. Teve 16 votos favoráveis, contrários e 4, 5 votos favoráveis ou abstenções, só teve os 16 contrários para poder manter, porque os caras já pegaram o envelope deles. Você vai lá no outro dia e entra com uma ação de improbidade administrativa, não denunciando o Ministério Público, porque não adianta, porque tudo a mesma coisa. Você faz o quê? Como qualquer partido que eleger vereador aqui em Piracicaba vai ter representante no Congresso Nacional, você entra através do seu gabinete uma ação de improbidade administrativa contra aquele que fez o projeto e contra os outros 16 que aprovaram. E aí o cara não pode usar dinheiro público para se defender. Por quê? Porque você está entrando contra ele. A hora que você fizer isso aí com 3, 4 projetos de lei, que o vereador ganha 100, 200 mil para fazer um projeto de lei, ele vai querer 500. Aí o empresário vai tornar-se inviável, porque cada um deles vai querer 500, porque ele sabe que ele vai gastar muito com advogado. E os caras vão ter que prestar atenção. Eles começam a evitar fazer projeto de lei, para não ser impugnado, para não ter o problema de responder na justiça. Ah, mas viu, você é louco de fazer isso aí? Cara, se você é louco de denunciar, né, como a gente denuncia sempre, vai no Ministério Público, tem 200 denúncias, essa empresa de Zona Azul, os caras ganham bilhões. E os caras ficaram sem trabalhar aqui em Piracicaba e estavam se expandindo para o resto do Brasil. Aqui em Leme, mesmo o João Paulo de Macedo, entrou com uma representação, os caras pararam. Leme, Araras, teve Santa Bárbara. E aí o que aconteceu? Os caras vieram e conversaram com o Ministério Público. O promotor que estava obstando pegou uma licença, veio outro promotor que entendeu de outra forma, né? E liberou, legislou contra a lei e liberou. Ou seja, voltou a fazer a coisa errada, né? Se você tem alguém que é legítimo representante da vontade popular, que se levanta contra esses caras e que consegue o apoio do povo, é muito difícil que você não consiga mudanças. Tem cidades aqui que a gente está vendo que o salário do vereador baixou para o salário mínimo, entendeu? Agora não, os caras, no mandato passado, eles já sabem que eles vão continuar, eles meteram 18 mil de salário. Era 18 mil, o professor ganha 3, 4, um guarda municipal, um policial militar ganha 3, 4. Como que um vereador vai ganhar 16 mil para trabalhar 2 dias por semana, 2 horinhas? É totalmente desproporcional. Precisa haver uma conscientização da população, dizer assim, cara, eu sou o patrão, ganho 2, 3 mil, como você vai ganhar 18? Fora a verba de gabinete, dá mais de 100 mil por gabinete. É muito dinheiro. Os caras contrataram Lava Rápido para lavar os carros da Câmara por R$160. O meu carro eu lavo do lado da Câmara por 60. Eu falei, mas como assim? Fez um atacado que sai 2, 3 vezes o valor do varejo? Não era nem para ter carro. Não, Não, assim, e assim, é aquilo que a gente fala, se você tem um carro para o trabalho referente à câmera, ok, eu acho válido. Mas um carro tipo, um X número. Tem que ser carro popular. Um carro popular para a Câmara, um carro popular para as viaturas, todas as viaturas carro popular. Compraram as motos, não, alugaram, não consigo entender que matemática é essa. Moto custa 57 mil, que já é um absurdo. Alugaram por 96, não consigo entender, mas enfim. Cara, uma moto de luxo, é uma moto de luxo. O funcionário que ganha 4 mil reais, ele não tem uma moto dessa, então automaticamente ele não sabe lidar com essa ideia. E você não vai perseguir. Para que são essas motos? Para guarda e para Semutran. Para guarda e para Semutran. Ah, mas para fazer segurança pública, gente, segurança pública você faz com inteligência. Você vê um sistema que está custando milhões para Piracicaba, que é aquele muro eletrônico que eles falam, né? Aquele monte de câmera que tem em redor da cidade. Nunca funcionou para nada. Está pagando milhões para a empresa privada administrar aquilo ali. Você faz com inteligência. Se você for, por exemplo, aqui em Vinhedo, aqui em Capivari, o secretário de lá não gosta de mim, mas eu vou elogiar o trabalho dele. Capivari, se você entrar com o seu carro dentro da cidade de Capivari hoje, passar por lá, entrei por essa rua aqui, saí pelo outro lado da cidade e fui embora. Semana que vem, por algum motivo você precisa falar, viu, eu preciso saber se o meu carro foi em Capivari. O cara vai puxar, que dia que foi? Foi tal dia. Vai puxar lá, vai ver o seu carro entrando e saindo. Se falar placa, se falar... O cara consegue... Eu vi isso aí em Vinhedo, há quase 10 anos atrás. Os caras já tinham isso. Você falava assim, por marca, Volkswagen, por cor, amarelo. Você vai refinando a busca e vai aparecendo todos os carros Volkswagen amarelo que passaram por lá, né? Então, esse sistema é inteligente.
Perseguir a cavalo de pau não é inteligente, é estupidez, já não se faz mais isso. Aliás, 10 anos atrás já não se fazia mais isso. Tem um plano de cerco, hoje em dia se faz o quê? O veículo foi para tal lugar, aciona o monitoramento, os radares, os semáforos, todo esse monitoramento trabalha. É que nem aqueles filmes americanos que você fala, tá indo para tal lugar, ó, pegou tal rua. Sim, só fecha o cara ali, pronto. Pega uma moto dessa, você compra 2 ou 3 motos populares. Mas o cara não quer a moto popular, porque ele se sente muito povão com a moto popular. Ele precisa de alguma coisa porque ele representa a nobreza. Porque nós temos a segurança pública nossa, representa a nobreza. É foda, né? Tipo assim, são denúncias. A gente até comentou isso ontem também, que esse é o papel do vereador, né? Supostamente eles deveriam estar atentos com isso. Inclusive, eu tenho cobrado o pessoal que vem aqui, ó, se você for eleito, você vai ter que abrir lá. Eu quero que volte. Os que passarem aqui e forem eleitos, eu quero que volte aqui para falar, ó, eu vou trabalhar em cima disso. Porque se daqui 4 anos a pessoa fala assim, não, eu não consegui resolver e continua com esses problemas, eu falo, cara, você fiscalizou? Se você não fiscalizou e o contrato está mal feito, você é corresponsável. Você não leu o contrato que foi feito na parceria público-privada ou numa licitação de moto, gente, isso é um absurdo. Eu não sei qual foi a licitação, não olhei isso. Mas se a moto é muito fácil, você deve ter feito isso. Peraí, essa moto, porque você vive com isso, você olhou e falou, essa moto não custa isso. Por que estão alugando? Cara, eu entro na internet, tá lá, estilingue de não sei o que e tal, não sei o que lá, R$5, num site que eu não conheço. Vou lá no Mercado Livre, porque no Mercado Livre, se eu comprar e der errado, eles devolvem meu dinheiro. O mesmo estilingue tá R$20. Eu falo, eu vou comprar esse de 5 ou vou comprar esse de 20 com garantia de devolver meu dinheiro? Aí tudo bem, faz sentido comprar o mais caro. Agora, cara, se você ligar na Moto Mil aqui e falar assim, quanto que é uma Vestron, tal, não sei o quê, e que você precisa colocar uns equipamentos, sirene, não sei o quê, não sei o que lá, porque a moto já vem completa. Você só vai colocar alguns adicionais e a pintura, que pode ser adesivo, inclusive. Ah, custa 57 mil. Ah, não, mas eu não quero aqui de Piracicaba 57, eu vou pagar 96 lá do Rio de Janeiro, os caras cobraram carreta até aqui ainda. Então, velho... Não tem lógica. Ele mandou dinheiro pra fora. E agora a gente descobriu que não comprou por 96, que alugou por 96. Eu falei, não tem como, precisa comprar uma coisa, valeu tudo bem, querido. As câmeras de vídeo monitoramento... Se for um aluguel de 10 anos renovando a frota todo ano, por esse preço tá bom. Desde que pague uma vez só. Pois não é, né? Provavelmente não é assim. Não é. Você fala, não faz sentido. Por exemplo, o SEMAI, todo final de gestão, ele... Olha, não estou nem falando desse golpe dos 400, depois a gente chega lá, mas ele dá um golpe, ele faz uma reestruturação financeira inexplicável, contratando empresas sem licitação para fazer serviços que não são necessários ou que são muito superiores ao valor de mercado. No final da eleição passada, no período eleitoral passado, eles contrataram umas empresas sem licitação para colocar nas comunidades ramais hidrômetros de água. As comunidades já tinham o seu consumo de água através de ligação clandestina, né? E nós já pagamos por isso como perda física. Já está incluído no valor do piracicabano. Aí eles falaram, não, agora nós vamos regular isso aí. Foram lá e colocaram hidrômetros. Colocaram mais de 1.000 hidrômetros nas comunidades. O hidrômetro ele vem da rua e ele para antes de chegar no seu barraco. Não tem nada entre o hidrômetro e o seu barraco, não tem um cano ligando o hidrômetro ao seu barraco. Você continua utilizando o clandestino. Só que cada hidrômetro desse rende R$26 por mês para a empresa terceira que faz o serviço de esgotamento. Por quê? Porque se eu não consumir nada, eu consumi o mínimo. O mínimo eu tenho que pagar R$52. A prefeitura paga 26 para a empresa, sem ter nenhuma captação, que é o consumo mínimo. Está errado? Lógico que está errado. Quem que viu isso aí? A gente denunciou, eu denunciei para o Ministério Público, denunciei para a Justiça Eleitoral, denunciei para os vereadores. Ninguém vai atrás porque está tudo certo já. Agora, esse ano, eles contrataram outra empresa, de novo, a mesma coisa. Véspera da eleição, vai lá fazer uma contratação inexplicável para trocar terminais. Você vai num funcionário e fala assim, quanto custa um terminal desse aqui? O cara fala assim, R$200 de peça. A empresa está recebendo R$1.800.000 para trocar os terminais. Cada terminal custa R$200. Está saindo cada terminal R$4.000. E não é empresa de Piracicaba. Você fala, mas como assim? Piracicaba não tem um encanador que consiga fazer por R$1.000, ganhando 4 vezes o valor da peça de mão de obra? Será que não dá? Não, é sempre gente de fora. Aí você fala, tem alguma coisa errada? Quem vai fiscalizar isso? Essa é a grande questão. Deveria ser o vereador.
Essa é a grande questão. Então, quando a gente fala isso, e aí eu faço questão de falar, e eu faço questão, as pessoas falam assim, mas quem que está apoiando de prefeito? Ninguém. Não, mas tem que ter alguém que está apoiando. Não, o meu partido está coligado com o prefeito, não passou por mim essa decisão, eu não tenho poder de voto nem de veto, aliás, ninguém nem me chama. E está certo de não chamar, eles têm uma diretoria, eles, para as suas aspirações políticas, eles entenderam que eu vou apoiar fulano ou ciclano, e nada garante que daqui a um tempo eles não mudem, porque são negociações. Sim. Agora, o vereador não pode apoiar o prefeito. Se eu vou fiscalizar o cara, como que eu vou apoiar o cara? Faz sentido. Fala, não, eu apoio fulano, eu estou junto com fulano que é bom, fulano que isso. Mesmo que seja um prefeito eleito do seu próprio partido, sua obrigação é fiscalizar ele. Eu já estou fazendo juízo de valor antes de me eleger. Ele que é bom, ele que presta, vote nele. O cara vai falar assim, tá, agora eu votei nele, agora, ó, a gente votou nele, e o cara, mas eu fiz um requerimento e ele não respondeu. E aí, amigão? Parou aí? Tem que correr atrás, tem que pressionar. Essa gestão atual, toda vez que a gente denunciava, o vereador falava, mas eu fiz um requerimento e o prefeito não respondeu. Aí você fala com ele, vai lá na Lei Orgânica Municipal, faz favor, dá uma olhadinha lá no artigo 142 da Lei Orgânica, ou melhor, não fique nem procurando o artigo que eu falei para você, vai lá, dá um F3 lá e coloca requerimento. E aí vai aparecer lá no 142, se o vereador fizer um requerimento fundamentado e o prefeito se recusar a responder, cabe cassação. Você não precisa caçar o cara cada vez que ele não responder, você vai dizer para o cara, olha, eu estou fazendo esse requerimento, espero que você responda, porque lá no artigo 142 da Lei Orgânica Municipal está dizendo que se você não responder, você pode inclusive ser cassado. Você acha que ele não vai olhar com um carinho maior para aquele seu requerimento? E o importante... É verdade? Acho que não. Não, então, é que assim... Porque, assim, aí falando É aquela máxima, né? do jeito que tá, é um fazendo isso. Mas é um fazendo isso, e eu digo, repito para vocês, um fazendo isso não vai prosperar. Concordo. Tem que ser um fazendo isso e chamando o povo para ver. Porque uma coisa é eu vir aqui para vocês e falar para o seu público, para o meu público, eu vou divulgar para o meu público também. Mas o seu público e o meu público é uma quantidade ínfima de Piracicaba. Agora, quando eu estou lá na tribuna da Câmara, eu estou falando para a cidade inteira. E eu estou falando para a imprensa e para todos aqueles que têm um veículo de imprensa que sabe que a imprensa oficial está animada, não vai divulgar, mas, por exemplo, se vocês têm uma chamada popular partindo de um vereador, você não vai querer publicizar isso, tornar e falar, vamos ver o que vai dar. Estou torcendo para a briga. Né? Mas, Marco, a maioria da população não está nem atenta a isso. Eu falo que, assim, ok, nós estamos aqui, agora começamos com esse segmento de política justamente para instruir melhor, trazer pessoas assim como você, né, para debater e trazer os problemas da cidade. E cada um tem um ponto de vista, às vezes, para o mesmo problema, pontos de vista diferentes. Mas aí eu falo por mim. Eu estudei na EP por 5 anos e por 5 anos eu fiquei ouvindo as sessões quando eu saía da faculdade até chegar na minha casa. Era um trajeto ali de 10, 15 minutos. Só se, ou tinha gritaria à toa, ou era moção de aplauso e votação de placa de rua. Em causas importantes, mais ou menos era o que você falou. Peraí, junta lá no gabinete, vamos conversar, e não dava em nada. E aí uma pauta polêmica que um vereador ou dois levantam, a própria mídia e os outros vereadores já estão ali, como você está dizendo, e aí é uma Instrumentalizados. É uma suposição minha, porque é a leitura que a gente, como espectador, como população, acaba fazendo. Se o cara levantou uma pauta que realmente é um problema que está acontecendo, ninguém fez nada, ou esses caras estão juntos ou eles não estão nem aí para nada. Tem esse fator também. Às vezes não é nem... E aí a população fica de saco cheio e a mídia também só vai divulgar aquilo que ela interessa. Que ela é paga para divulgar, né? Se é que ela é paga para divulgar, né? Aí é você que está falando. Não, você fica com o processo. Mas Eu discordo que isso possa acontecer, tá? Afinal, é Brasil, sistema né? capitalista. Não é o Brasil, é um sistema capitalista. Né? Tá errado, mas aí, segue o dinheiro. Para onde foi o dinheiro? O que está acontecendo? É simples. Eu falo, se seguir o dinheiro, não tem como escapar. Olha a conta do cara. Entrou um dinheiro, não está justificado, alguma coisa errada tá. E aí você não se limita ao cara, limita a todo mundo que tem valor dele. Se é que fazer aí Ministério Público também, que talvez esteja envolvido. Mas o que eu digo a população não está dando atenção. Não.
A população ela precisa. Ela reclama da água de Piracicaba, que está sem problema, falta água, reclama das ruas, porque agora tá, né? Todas as obras de uma vez só, né? Aí o que você falou? Ela parou as 3 principais avenidas da região ali de Santa Terezinha. Não, mas parece-me que eles fazem isso propositalmente. É proposital. Eu também acho. Lógico, Você fala assim, minha leitura também eu é não essa. sou engenheiro de tráfego, mas eu entendo que não dá para você parar 3 vias arteriais ao mesmo tempo, 3 vias com fluxo intenso ao mesmo tempo. Teoricamente, qualquer um saberia disso. Aquilo é um caos. Não, tipo assim, é mais ou menos. É aquela. Tipo, se você reduz isso para uma situação micro na sociedade, é a tua casa. Você precisa fazer uma reforma na tua casa. É uma reforma estrutural grande que eu preciso fazer na minha casa. Eu não vou fazer minha casa toda ao mesmo tempo. Pô, mexe primeiro nesse banheiro, eu vou usar o outro banheiro, depois se acabar esse banheiro e tá pronto, eu venho pra cá, uso o outro. Eu não vou reformar os 2 banheiros ao mesmo tempo, eu tenho 2 banheiros. Eu não sei que você tem uma outra casa. Eu não sei que tem outra casa comunal. Eu só tenho uma casa e essa casa tem 2 banheiros. Eu preciso reformar os banheiros. Vou reformar os 2 ao mesmo tempo? Não, porra. Calma, faz um aqui, faz outro ali. Primeiro que é estranho liberar todos os contratos no ano de eleição também, né? Então, mas aí aquele entendimento que nós precisamos ter da responsabilidade dos vereadores. Primeiro, eu sou um administrador, eu sou um cara concorrendo ao Poder Executivo. A minha promessa de campanha não pode ser uma promessa de campanha com base no dado. Tá, gente? Com base no dado que eu não tenho. Então, eu já tenho os dados. Eu já tenho os dados que a cidade gasta pouco ou gasta muito, a cidade não tem dinheiro, a cidade precisa disso. Eu já preciso entrar lá no portal da transparência, colocar um dos assessores para entrar lá, veja quanto que vai para tal lugar, veja quanto que vai. Quando eu faço o meu plano de governo, eu já sei quanto tem no caixa. Você tem uma base orçamentária. Agora, como que quem faz o orçamento do ano que vem é o cara que está hoje. Ele já fez o orçamento do ano que vem. Tem que ser aprovado. O cara que entrar agora, ele vai ter 1 ano para trabalhar com o que já está lá. Esse 1 ano que ele está trabalhando com o que já está lá, ele já tinha noção do que tinha, mas agora ele vai ter certeza do que tem. É inaceitável que você, no 2º ano de governo, você não comece as obras que você tem que fazer. E aí o cara diz o seguinte: não, mas não deu tempo nesses 3 anos porque a gente estava estudando o que ia fazer. E só agora que a gente conseguiu licitar. Amigo, o transporte coletivo urbano ficou 5 anos sem licitação. Não é nem desde o governo passado, 5 anos sem licitação. Agora, explique para mim uma coisa. Eu pego um Uber lá na Pauliceia para vir aqui no Santa Terezinha, uma única pessoa dentro do carro. O cara me traz por R$20. Vamos colocar que ele cobra 30, vamos exagerar. R$30 uma corrida da Pauliceia até lá no Santa Terezinha. Ele me pegou na porta da minha casa e me deixou no meu destino. Eu não precisei andar nada, só talvez atravessar a rua, não muito atravessar a rua. Paguei R$30. A Uber, a 99, etc. Não estou fazendo publicidade, aqui a gente lembra desse aplicativo, você lembra do Bombril. Bombril. É o Bombril, né? É que eles patrocinam a gente. Aí, a Uber ganhou dinheiro, o cara pagou a depreciação do veículo dele, pagou o combustível e ainda sobrou um dinheiro para ele. Agora, imagine você um ônibus. O ônibus que sai da Pauliceia e vai até o terminal, mas vamos supor que ele fosse direto da Santa Terezinha, não precisa nem parar no terminal. Esse ônibus, ele vem pegando gente e deixando gente. Cada um paga R$ 5,90. Esse ônibus, para ele fazer o mesmo trajeto que o cara fez, ele não me deixou na porta da minha casa, nem me pegou na porta da minha casa, nem me deixou onde eu queria. Deixou, talvez, perto, que tinha um Próximo ali. Ele faz esse moldeamento de pelo menos 100 pessoas. Nós estamos falando de R$590, o mesmo empreendimento. Um ganhou 30, todo mundo ficou feliz. Um ganhou 590 e ainda diz para a prefeitura que não consegue atuar dessa forma, e a prefeitura paga R$60 milhões por semestre para inteirar esse dinheiro, porque todo o dinheiro da passagem é da empresa. 0 vai para o município, é tudo da empresa, 100%. E mais 60 milhões de um aditivo para dizer para o cara: ah, mas é muito pouco você ganhar R$590 por viagem. Aquele Uber que ganha 30 e que a Uber e o motorista e a depreciação do veículo, o combustível, tudo foi coberto naqueles 30, está ganhando 590, eu preciso colocar mais 10 milhões por mês em cima do contrato para você poder conseguir gerir. Muita coisa. Então, é um negócio que precisa que alguém pare e fale: gente, pelo amor de Deus, está muito descarado. A sua conta de água está errada. A sua conta de água está errada. Eu nem sei quanto você consome, eu garanto para você que está errado. E aí você fala assim: mas como assim? Por quê? Porque você tem um edital, uma licitação,
E aí na licitação fala assim, olha Felipe, você vai receber 1,45 por metro cúbico, beleza? Beleza. Aí, Cleiton, você vai entrar na licitação? Meu 1,45 é muito pouco para mim, acho que eu vou passar, não vou entrar nessa licitação. Deixa o Felipe ganhar. Felipe, você ganhou. Beleza, beleza? Cleiton saiu fora, né? Lucas saiu fora, Marcos saiu fora, Felipe ganhou. Alguns meses depois eu vou lá e falo assim, Felipe, 1,45 é muito pouco, vou pagar R$6 para você. Aí o cliente fala assim, velho, mas se eu sei que você ia mandar para 6, eu ficava. Entendeu? Agora é dele. É antiético, é imoral e é ilegal. Isso foi feito através de aditivo de contrato? Isso foi feito através de uma regulação, que é o pior, de uma agência reguladora que regula o contrato. O contrato, ele tem que obedecer à lei de licitações. Artigo 41 da Lei 8666 de 93, ela diz o seguinte, que a administração é vinculada ao contrato, ao edital. O edital é a lei. E essa lei é uma lei federal. Aí você pega uma agência estadual ou municipal que fala assim, Felipe, mas você vai ganhar muito pouco. Vou te dar R$6, cara. Nós estamos falando de 1,45 para 6. É muita coisa. É muita coisa, é 4 vezes mais. E aí você consegue entender por que uma SPE é criada numa garagem, hoje é uma holding internacional com sede em Singapura, e o outro lado da moeda está quebrado. Com 500 funcionários e não tem, está tudo sucateado. Por quê? Porque tudo que eu estou tirando aqui, estou entregando para o Felipe. E aí você fala, está errado, mas ninguém conseguiu ver isso. Agência para o Ministério Público, para vereador, para todo mundo, mas ninguém conseguiu ver isso. São bilhões. Então, a moralidade que você precisa ter, e as pessoas têm que se envolver com isso, porque senão você não consegue, se as pessoas não sentirem raiva, não sentirem ódio da corrupção, você não consegue resolver a situação. E é necessário que você, estando numa posição de, eu não costumo dizer que empoderamento, porque na realidade você é um funcionário, mas de legitimidade, para você dizer assim, olha, povo, está acontecendo isso aqui, porque nós tivemos várias CPIs do SEMAI. Sim. Ninguém tornou públicos os dados ali averiguados. Era assim, vamos montar uma comissão, porque agora é o seguinte, quem pede a CPI é presidente, sabia disso? Se eu pedir uma CPI do SEMAI, eu sendo vereador, se eu pedir uma CPI do SEMAI, a presidência é minha. Não é um negócio que vote ou que isso, aquilo, não, a presidência é minha. E aí os caras podem colocar dois outros, né? O relator e mais um membro. Mas a presidência é minha. E aí o cara fala assim, eu tô precisando comprar umas 3 chácaras, tô meio tranquilo, quero uma CPI do SEMAI. As 3 chácaras veio. E aí? Agora é o seguinte, eu vou ter que atacar vocês, porque afinal de contas, né, eu pedi a CPI. Porque é uma safadeza, porque é isso, porque é aquilo. Mas é a conclusão da CPI. Nós tivemos 3 CPIs e nenhuma teve uma conclusão. Que difícil. Então, mas o povo precisa odiar essa safadeza. O povo precisa começar a ter raiva. Mas para odiar, essa informação tem que chegar. Vai chegar. Vai chegar. Espero que esteja chegue. chegando em alguns agora. E tem uma coisa. Mas é isso, é difícil o povo engajar. Ele está tão saco cheio, né? E eu volto a dizer, ele está mais preocupado com pautas nacionais, que também não tem relevância nenhuma, do que com algo que acontece aqui na sua própria cidade, na sua cara, e o cara está ali em casa assistindo o futebol em vez de... É que a gente regrediu muito. A gente regrediu muito no quesito política. Não é que a gente regrediu porque a gente quis regredir. É porque alguém percebeu que a gente estava começando a se importar com política. E aí, eu acho que a melhor forma de você manter uma pessoa cativa não é você negar a informação, mas é você saturar ela de informação. E de informação que é desinformação. Quando eu era militar, tinha um termo que a gente usava lá que era contra-informação. Isso existe, isso é real. Você pode ver que em todas as manifestações, quem faz o quebra-quebra está de máscara. Você pode prestar atenção. Não é, né? Não é por acaso. Não é por acaso. Então, essa contra-informação, o que é? Eu crio uma verdade, eu crio uma mentira a partir de um indício de verdade e eu vou polvilhar isso aí em todos os setores. Por quê? Porque isso começa a se fortalecer a tal ponto que ele começa a combater a verdade. E a verdade, ela não se defende. A verdade, você diz e acabou. Mas a mentira, ela precisa de cúmplices, ela precisa de comparsas, ela precisa de pessoas que... E aí as pessoas começaram a se envolver em política. Se você pegar 10 anos atrás, todo mundo sabia a escalação da seleção, todo mundo sabia quase todos os clubes do estado, né? Ou do Brasil, mas vamos dizer de cada do seu estado. Ninguém sabia o que era um STJ, um STF, um TRF.
Ninguém sabia o que era isso. Hoje os caras sabem o nome dos 11 ministros do STF, sabem o nome dos ministros do STJ, sabem o nome dos desembargadores dos tribunais regionais federais. A grande questão é que, junto com esses nomes, junto com essas qualificações, vieram um monte de absurdos que não tem como a gente digerir, porque para a gente digerir, a gente precisa sentar num banco de universidade e entender uma retórica, entender uma semântica, entender. E são coisas que a gente não quer entender, que a gente não pode, que a gente não tem como, velho. Pra você fazer uma faculdade hoje, se você tiver dinheiro, você não tem tempo. Se você quiser uma pública, você não pode trabalhar. E aí você vai comer como? Então tem que fazer uma privada, mas se eu fizer uma privada, o nível de ensino é muito baixo, eu vou ter que pagar, né? E talvez não dê certo nos horários que eu preciso. Né? Eu costumo dizer que a gente hoje tem muito mais informação. Eu tenho um celular na palma da minha mão, se eu digitar no Google qualquer coisa, eu vou encontrar. O que eu estou fazendo? Estou jogando no Tigrinho, estou no TikTok, estou fazendo assim. Ou seja, você tem um instrumento que você não tinha. Na minha época eu precisava ir na biblioteca e pegar o livro. E aí você folheava o livro para poder achar a palavra. Não tinha Ctrl F, não tinha nada disso, tinha que folhear o livro. Mas o título é esse, vamos procurar. Eu preciso de uma jurisprudência, velho, vamos procurar. Eu preciso entender qual é o conceito de uma concessão. Velho, era lá, doutrina, jurisprudência. Hoje é muito fácil, hoje qualquer criança pega um celular e digita qualquer tema que ele quiser. Só que onde que o cara tá? O cara tá no TikTok, o cara tá na dancinha, o cara tá no Facebook, o cara tá nos grupos de WhatsApp. Por quê? Porque é perigosa a educação. Sim. E aí os caras fazem o quê? Eu quero que você tenha a sensação de que você está sendo educado, mas você não está sendo educado. Você quer ver uma pauta polêmica que eu vou falar aqui e vou tomar pedrada? Escola cívico-militar. Aí você fala assim, não, isso é muito importante para a formação do caráter, porque é importante... Peraí, qual a formação do caráter que você está falando? Você vai pegar uma criança, quer formar o caráter de uma criança de 7 anos, de 8 anos, de 10 anos, vamos colocar de 12 anos, um adolescente de 15 anos. Onde que esse adolescente tem que ser educado? Numa escola militar ou numa escola esquerdista? Nenhum dos dois, ele tem que ser educado na casa dele. A educação é a família que vai dar. Aí você fala assim, não, mas a escola militar é importante. Qual é a profissão com maior índice de adicção em drogas lícitas e ilícitas? Com maior índice de suicídios? As polícias militares. Isso é fato, isso é científico. Eu fui processado criminalmente 3 vezes por denunciar superiores. Não é que eles fossem inocentes, eu fui denunciado por uma calúnia, não. Eles foram condenados do jeito deles, porque institucionalmente você é condenado a um puxão de orelha, a uma repreensão verbal, mas eu fui processado por ter denunciado. É um crime militar de criticar ato de superior, artigo 166 do Código Penal Militar. Criticar ato de superior. É crime você se reunir para tratar assuntos de serviço. Artigo 155 do Código Penal Militar. Se reunir para tratar de assunto de serviço é crime. Então, pega o comandante-geral da Polícia Militar, se ele quer se envolver nisso. Não quer, não é a Polícia Militar que está querendo isso. São deputados ligados a associações militares, não são pessoas jurídicas de direito público, são pessoas jurídicas de direito privado, são organizações do terceiro setor que lucram, que lavam dinheiro, que ganham muito dinheiro. Esses deputados estão interessados. Eu duvido se o Tarcísio tem coragem de mandar o comandante da PM dizer assim, não, tudo bem, eu vou fornecer os oficiais para poder ajudar nas atividades pedagógicas. Não. Por quê? Porque o cara que vai trabalhar na escola é um militar aposentado que já tem um salário de 10, 15, 20 mil reais como oficial, e ele vai ganhar mais 10, 15, 20 mil reais para interferir na educação das crianças, sem ser formado em pedagogia, sem entender a educação, para levar dinheiro. Então, quer fazer uma educação cívico-militar? Ótimo, pega o comandante-geral da PM, disponibiliza o efetivo de serviço para auxiliar nas atividades pedagógicas. Escola, quem tem que dar aula é o professor que estudou para isso. Quem tem que cuidar da pedagogia da escola é o pedagogo, é o professor, é o psicólogo, é o diretor, é o funcionário que fez um treinamento. Eu costumo dizer que para você lidar com a educação, o único banco que você vai conseguir aprender a lidar com a educação é o banco da universidade. Não é banco de igreja, não é banco de quartel, não é nada. E eu discuto isso com os caras. Por quê? Porque quando eu fui processado na Polícia Militar,
E fui parar no Congresso Nacional, porque eu defendia a desmilitarização. E os caras, que horror, você está acabando com a polícia. Não, querido, a polícia é muito eficiente. Tudo que ela faz de segurança pública é eficiente. O que é deficiente na polícia? O fato de ser militar. Porque quando um policial militar, cidadão de bem, pai de família, religioso, pontual e etc., vai lá e prende um criminoso, um traficante, um bandido, e ele coloca dentro da viatura dele, lá no guarda-preso, no que a gente chamava de chiqueirinho, esse cara, que é sabidamente um bandido, tem 16 direitos a mais do que o policial que ele prendeu, justamente porque o cara é militar. Então você precisa trazer a democracia para dentro do quartel e não levar o quartel para dentro da escola, porque não funciona. Porque o cara que está lá toma ansiolítico, tem adicção de diversas substâncias psicoativas, Tem um monte de né? transtorno ali. O cara tem um monte de transtorno, o cara acredita realmente que determinado setor da sociedade é o inimigo. Por quê? Porque você treina o militar, isso, gente, não é demérito. Tenho muitos amigos na polícia, gosto da polícia, da atividade da polícia, não tem necessidade. Você quer ser militar? Militar do Exército, da Aeronáutica, da Marinha. Por quê? Porque a finalidade do militar, eu costumo dizer assim, o militar ele tem diante de si o inimigo e atrás de si a família e a sociedade. Como que eu posso treinar um servidor público para combater o inimigo interno? Nós não temos inimigo interno. Não tem na Constituição, não tem nenhum ordenamento jurídico inimigo interno. Não existe um inimigo interno. Quem que é o inimigo interno? Que é o seu comandante falar que é. Hoje, quem que é o inimigo interno que o governador fala para o policial? O esquerdista, o petista, o maconheiro. Peraí, querido, mas se você vai tratar o adicto de drogas, de substâncias psicoativas, é todos eles. Então você tem que parar na porta de uma boate de luxo e tratar todo mundo que nem se trata o maconheiro. Porque o maconheiro especificamente, estatisticamente, eu não vejo maconheiros. Eu fiquei 20 anos na polícia. Não via maconheiro cometendo crime, a não ser o crime de uso de entorpecente. Ao passo que o cara que ia roubar estava cheirado, o cara que estuprava estava cheirado, o cara que atropelava uma família inteira na saída da boate estava cheirado. Peraí, mas você está combatendo o maconheiro. Por quê? Porque o governador falou que o seu inimigo é o maconheiro. O governador falou que o seu inimigo, olha só o estereótipo de criminoso. Você já fez na sua cabeça, né? Você também, né? Também, não tinha feito até você falar, né? O estereótipo do criminoso. Estava esperando. Né? O cara, pardo negro, 17 a 35 anos, bonezinho, a barreta, bermuda tactel, chinelo, aquelas correntes de ouro, prata e etc. que o cara usa, aquele relógio desse tamanhão, né? É o estereótipo que o comandante diz para o policial, vai, esse é o bandido. Mas isso não é reflexo de que esse perfil é a maioria que rouba, que está roubando Não, na a rua? maioria que é preso. A maioria que é preso é esse perfil, né? Por exemplo, nós estamos falando aqui, até agora a gente estava falando de desvios milionários do erário que ocorrem seguidamente. Todos eles são feitos por pessoas de terno. Sim, mas uma coisa não anula a outra, né? Então, esse cara de terno não é alcançado pela polícia. Então, mas o problema é esse. Aí a situação. O padrão que você descreveu, se ele cometeu um crime, ele tem que pagar. Agora, tem que chegar nesses de terno também. Mas esse é o problema, você não tem uma estrutura, e você jamais terá uma estrutura militar para combater o criminoso de terno. Por quê? Porque a polícia militar, ao contrário do que as pessoas dizem, que ela tem uma história, etc., a polícia militar foi criada durante a ditadura, em 1970, por um interventor. E ela veio de uma fusão de quem fazia o policiamento, que era a Guarda Civil que fazia o policiamento. Então, aquele motoqueiro que você vê aqueles filmes antigos, aquele pessoal de bicicleta, era a Guarda Civil. E aí ela se uniu com a Força Pública. A Força Pública foi criada em 1831, aqui no estado de São Paulo. A do Rio é mais antiga, tem algumas mais modernas, mas todas elas foram criadas na época do Império. Para combater quem? Pergunto. Se eu tenho a nobreza e o clero para serem protegidos, de quem eles são protegidos? Do povo. Então eles foram criados para combater o povo. É uma estrutura que, não, mas a gente melhorou isso. Não, você não melhorou isso. Você deu uma nova roupagem, você oferece um plus, mas a finalidade você pode prestar atenção. Todas as vezes que tem uma greve, né, são pessoas honestas, trabalhadoras e etc. que estão fazendo aquela greve. Não são? É um direito trabalhista previsto na Constituição.
Quem que vai lá combater esse pessoal? E aí você diz assim, mas as pessoas têm o direito de viver. Sim, na mesma proporção que as pessoas têm o direito de fazer greve. Tá certo? Não estou discutindo aqui se está certo ou errado. Estou dizendo assim, qual a finalidade para a qual você vai criar? Né? Então, o militar ele foi treinado, e ele é treinado exaustivamente, para matar o cidadão de bem. Nossa, como você pode me dizer uma coisa dessa? Pelo amor de Deus, eu digo uma coisa dessa. Não é um demérito, volto a repetir. Imagine você o seguinte, para você ser um soldado militar, um militar da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, você passa por uma triagem, você passa por uma investigação social, você tem que ser uma pessoa boa, você não pode ser um bandido, você é um cidadão exemplar, correto? Teoricamente. Não. Basicamente é isso. Ele engana o sistema, não vamos falar, mas tem que ser. Aqui no Brasil só? Não, na Argentina também. Se a Argentina resolver invadir o Rio Grande do Sul, Santa Catarina ali, ele vai usar quem? O soldado, que é um cidadão de bem, uma pessoa boa, uma pessoa ética, uma pessoa religiosa, bom pai de família. E do lado de cá, quem que vai combater esse soldado? Uma pessoa ética, pai de família. Esse é o treinamento que o militar recebe para matar um cidadão de bem, para matar uma pessoa igual a ele, porque ele não pode pensar. Tem diante de si o inimigo e atrás de si a família e a sociedade. Ele está protegendo o seu país. Contra quem? Contra um outro que está protegendo o país dele. Por isso ele é treinado com tanto rigor, porque ele não pode ter esse remorso de dizer assim, eu não posso atirar nele. Se eu não atirar nele, ele vai atirar em mim. E ele vai invadir o meu país, e o meu país vai ser saqueado. Tá, eu entendo tudo isso que você está falando nesse ponto, mas e aí, qual seria a solução para isso? Quando você fala em desmilitarizar a polícia? Deixar a polícia fazer tudo o que ela tem que fazer sem precisar cantar, marchar, cantar hino, marchar, ter esse dever de servilidade. Porque assim, a Polícia Federal não é militarizada e a Polícia Federal funciona. As guardas municipais, muito embora eles... Deixa eu fazer uma pergunta bem, talvez da base. O que é ser militarizado? É assim, você ser militarizado é você obedecer ao regramento das Forças Armadas. Tá. Ponto. Então, todas as polícias militares do Estado, são elas forças auxiliares das Forças Armadas. Elas têm que seguir o exatamente. Se você pegar o juramento deles, as regras, o processo de justiça, né, o Código Penal específico dos militares. A Polícia Civil não é militarizada. A Polícia Civil funciona. A Polícia Federal funciona. A Polícia Rodoviária Federal funciona. Não é uma necessidade você ser militar para ser polícia. Você pode continuar com todas as funções. Se você pegar a estrutura do Brasil, a estrutura federativa do Brasil, só tem 4 países na América que têm a mesma estrutura federativa, que são Estados-membros e um Estado que controla eles. Brasil, Estados Unidos, México e Venezuela. São só esses 4. No mundo inteiro são 12, mas aqui na América são esses 4. Estados Unidos não tem polícia militar. Nenhuma, zero, nada, não tem. México, a polícia militar é federal, é a polícia do exército. Venezuela não tem polícia militar, e a polícia militar que tem é o exército também. O único país no mundo que tem polícias militares em cada unidade federativa é o Brasil. Não tem lugar nenhum no mundo. E eu discuto isso porque eu estudei isso profundamente. É que você está falando de uma outra forma que eu nunca tinha ouvido. Porque você escuta muito esse discurso isso de... É conceito novo. Porque mas é porque a gente precisa conversar. Porque o pessoal fala muito isso, principalmente o pessoal mais à esquerda, tem que desmilitarizar a polícia. Então, mas a própria esquerda e os segmentos não sabem o que é. Então, aí eu falo assim, tá, e aí a gente liga para quem? Pro Batman? É sempre assim que é a conversa. O que você está querendo dizer com isso? Mas ninguém consegue. Eu tenho alguns amigos que são mais à esquerda que eles falam, tem que desmilitarizar. Eu falei, e aí, você vai fazer o quê? O que você vai pôr? Você está me dando uma explicação que eu ainda não compreendi 100%. Mas esse é um cara também que leva o discurso sem entender a fundo, né? É que é necessário o debate. Eu canso de dizer, é necessário o debate. Não, isso... Porque no debate eu não preciso ter razão. Porque se eu tiver razão em tudo, se eu convencer você em tudo, eu não estou debatendo, eu estou te colonizando. Né? Eu não quero colonizar o outro, eu quero que o outro entenda e a partir daquele ponto ele pode até contrapor os meus conceitos, mas ele vai ter uma síntese melhor. Sim. Então, a gente foi para a Lesp, a gente foi para o Congresso Nacional para debater a desmilitarização das polícias. Por quê? É um tema que você precisa se debruçar sobre ele. Porque não é você desmerecer o policial, não é você tirar nenhum benefício dele, pelo contrário. Imagine você trabalha no banco. Dá mais liberdade para ele, inclusive. Você é um civil que trabalha no banco, guarda do banco. Não tem nada de militar, é um civil, é uma empresa terceirizada. Você viu lá o estereótipo do bandido.
Você faz o quê? Você fecha a porta e você liga o 90. A polícia vem, se for bandido vai trocar tiro, vai isso, vai aquilo, todo o perigo está na polícia. O agente que estava no banco, que chamou a viatura, ganha 30% de adicional de periculosidade. O policial que ficou lá fora com o bandido, zero. Trocando tiro. Não tem hora extra, não tem banco de horas, não tem adicional noturno, não tem horário de almoço, velho. Não tem horário de almoço, por quê? Porque ele segue o regramento militar. Tá, entendi. Agora ficou um pouco mais claro. Ele só precisa, ele não vai deixar de ser polícia, não vai deixar de fazer nenhuma atividade. Não vai perder nenhum poder de força de polícia. Não, porque na realidade nada disso vem do militarismo. Tá. Pelo contrário. Mas eu não vou conseguir controlar a tropa, que é o que eles dizem. Ah, não, mas se a federal funciona, a civil funciona, vai falar assim, Amigo, como que você não vai conseguir controlar? Se você paga um salário para a pessoa trabalha. Você fala, mas não tem bandido na polícia? Não é isso que eu estou dizendo. Tem bandido em qualquer esfera. Somos tem bandido seres até no humanos. Congresso Nacional, quem diria? É você que está falando. A gente, são determinados assuntos, eu gosto de discutir, eu até queria discutir, né, com esse pessoal que quer a escola cívico-militar, para falar isso, porque quando você entra na polícia, você tem que querer, pior do que isso, tem que fazer um concurso público. A aprovação é baixíssima, porque é muito difícil, e é difícil realmente, né? Você tem que fazer um treinamento de 1 ano de docilização, ou seja, de remodelar o seu caráter, né? E não é que eu não tinha caráter, porque se eu não tivesse caráter... vulgo, lavagem cerebral. Adestramento. Os meus amigos policiais ficam bravos quando eu falo adestramento, mas é adestramento, não é um demérito. É necessário que você entenda. Você tem que refletir, você tem que olhar de outra forma. Esse cara, ele tem que refrear as emoções. E quando você refreia suas emoções, tá indo para algum lugar isso aí, cara. Você vai ter que soltar depois em algum lugar. E a grande questão é essa. Se você não consegue fazer mal para o outro, você vai fazer mal para você. Se você consegue fazer mal para o outro, você está sendo um bandido. E se você não consegue fazer mal para o outro, está fazendo mal para você, você está se destruindo. O que eu aproveito do militarismo para uma criança? Nada. Nada, absolutamente nada. Ah, mas eles vão ser obedientes. Sim, querido, mas ser obediente não quer dizer que você está evoluindo. Não. Isso é uma coisa assim da cívico-militar que também não faz muito sentido. Se eu pôr um policial armado para fazer a segurança dentro das escolas, não no sentido de não deixar as crianças brincarem, ou se divertirem ou bagunçarem, mas no sentido de, se o aluno bater no professor, eu vou prender ele. Não. Esquece isso aí. Se o aluno for educado em casa, ele não vai bater no professor. Aí você fala assim, mas isso é muito relativo porque tem muitos pais que não educam. Certo, concordo. Só que assim, imagine da seguinte maneira. Qual é o programa da Polícia Militar que ganha troféu, que ganha medalha, que é excepcional? ProERD, o policial não vai armado. Pelo contrário, ele vai desarmado e a dinâmica que ele usa com os alunos é totalmente diferente, totalmente avessa ao que ele vê no quartel. E funciona. Eu sei porque eu acompanhei isso de perto. O grande problema de uma criança, mesmo aquela criança que não tem educação em casa, é acolhimento. Uma criança que tem acolhimento, ela age melhor. Como que você faz acolhimento com a criança? Não pense você que os professores não resolvem um problema todos os dias gravíssimos dentro da escola. Conversando. O cara vai com 40 alunos ali, em 3 semanas de aula ele já começa a detectar problemas. Tem aluno que vai para a escola porque vai comer na escola. Não tem comida em casa. Tem aluno que vai para a escola para fugir do pai, do tio, do irmão, do avô, que é um agressor sexual. Né? Tem criança que ela está na escola para fugir. Agora, como que você vai pegar o filho de um casal que não tem estrutura nenhuma, né? Que não teve educação, que não teve qualidade de vida, que também aprendeu errado, e você vai chegar para o cara e falar, agora você vai marchar, você vai cantar hino, você vai não sei o quê, e chegar em casa você vai se comportar dessa forma. Você acha que essa criança que era hostilizada pelos pais, que foi para fugir para a escola, para fugir da violência, a hora que ele voltar, passando para o pai ou para a mãe, uma imagem de alguém mais evoluída que eles, ou seja, ela já era agredida, e agora ela volta mostrando, dando sinais, porque o grande problema não é eu falar o que eu falo, são sinais, é a neurolinguística, que ela vai chegar na casa dela porque ela ouviu lá o cara que tem uma vida boa, que tem uma casa com piscina, que tem um relógio bonito e tal, dizer para ela que ela é melhor que a família dela. E aí a gente pode até entrar na Bíblia. José, quando ele voltou e falou assim, sonhei
tal, que não sei o que todos vocês se curvavam para mim. Velho, era mais novo, apanhou, venderam, meteram no fosso. Por quê? Porque é natural, isso aí é uma neurolinguística. E não dá para você impor essa neurolinguística através de pessoas que são adestradas. Você precisa pegar um professor, um pedagogo, ter todo um trabalho em desenvolvimento. Então, é um assunto que é local, porque é um assunto que é nacional, mas é uma bandeira de campanha. Pode impactar aqui também. Né? Tem um candidato a prefeito que está, eu quero. Eu falei, vamos debater, querido. Não vem nem a pau. Por quê? Porque ele não entende nem de educação e nem de militarismo. Mas é uma bandeira boa, é aquelas bandeiras burras que a gente está vendo, sim, que a gente estava falando aqui, né? Não necessariamente. Tudo isso eu vejo que é muito cortina de fumaça. Né? Mas as pautas polêmicas, né? As bandeiras, é cortina de fumaça para desviar o foco. Mas aí tem um ponto aí que você está falando, mas pelo que eu li da escola cívico-militar, não vai ser imposto. Você vai ter a opção, e normalmente as famílias estão pedindo. Não. A família pede porque ela não conhece, mas não é questão, não é essa. Tá. Eu não sou contra a escola cívico-militar, muito embora eu seja contra a forma como estão institucionalizando. O que acontece? Se o comandante-geral da PM vier a público e disser, eu vou ceder voluntariamente os policiais militares para ajudar nas atividades pedagógicas, sem tirar dinheiro da educação, porque eles estão vendendo a administração. Isso aí tem muito dinheiro envolvido, são milhões, para entidades que não são a Polícia Militar, são associações, são organizações do terceiro setor, não pertencem à Polícia Militar. São confederações de pessoas que estiveram na Polícia Militar, mas que hoje são aposentados. É um outro esquema. É um esquema de lavagem de dinheiro. Eu digo isso claramente porque, se você falar para mim, Marco, é o seguinte, ó, o comandante-geral da PM falou que vai ceder gratuita e voluntariamente quantos oficiais, quantos praças, porque aí já não vem oficial. Se não vai ganhar, quem vai vir é praça, é soldado. Tem mais isso. Quantos soldados eles precisarem para auxiliar nas atividades pedagógicas? Aí eu vou defender. Opa, agora vai. Não é isso que está acontecendo. Eles estão vendendo a administração das escolas, estão rifando. Isso aí é um grande esquema de pirâmide. E eu falo isso e discuto isso com quem quiser, com o deputado, inclusive, que é candidato a prefeito, que está levantando essa bandeira. Eu digo porque eu fui presidente da associação da PM. E para você ter o desconto em folha, você precisa entrar no esquema. Você tem que ir lá pedir benção para os caras. A gente não entrou, não teve condições. Você não consegue fazer o desconto em folha. O cara quer se filiar a você, mas você não consegue fazer o desconto em folha. Para você fazer o desconto em folha, você tem que ir lá pedir benção. Aí chegava lá e falava assim, mas quem que é o oficial que vai vir conversar com a gente? Não, na nossa associação não tem quadro diretor que caiba oficial. Não. Negativo. Toda tem que ter. Não tem. Não dá para colocar vocês na conversa. É esquema de lavagem de dinheiro. Eu falo isso com muita tranquilidade. Estou afirmando para você. Manda o comandante-geral falar que vai distribuir. Porque não tem necessidade. Se eu ganho 10 mil, 12 mil, 15 mil de salário, eu posso ser deslocado para poder trabalhar naquela atividade. Qual que é o problema? Manda esse cara ir lá trabalhar de graça. Eu duvido que vá. Não vai. Por quê? Porque isso é um esquema de pirâmide, de lavar dinheiro. O que o governador está fazendo, ele está fazendo um negócio politiqueiro, um negócio eleitoreiro, criminoso, né, manifestamente criminoso, com conluio com deputados que são envolvidos com essas associações para extorquir dinheiro público. Lembra daqueles que roubaram o dinheiro da merenda? É o mesmo processo. Se a educação vai mal porque não tem dinheiro, como que você vai tirar mais dinheiro ainda para pagar para uma associação militar, colocar militares lá? Não faz sentido. Rio de Janeiro, melhor colégio público que tem lá, Colégio Pedro II. Tem alguma coisa militar? Absolutamente nada, mas tem dinheiro que não acaba mais. Por quê? Porque é um tombamento, é um tombado, é um colégio tombado, tem laboratório de esquadra daquilo, não sei o quê, e todo mundo tem computador. Melhor educação do Rio de Janeiro é o Colégio Pedro II. Você vai no Ceará, os maiores índices em concursos nacionais e internacionais estão nas escolas públicas do Ceará. Não é uma nem duas. É a grande maioria massiva das escolas do Ceará. O que é isso? Investimento público. Agora, se eu estou com dificuldade, que eu não consigo ter professor na sala de aula, eu vou tirar dinheiro da escola para pagar para uma associação para colocar militares para ganhar 10, 15 mil. Se o professor ganha 4, pelo amor de Deus, como que isso pode fazer sentido? Não faz. É uma conversa que é necessária aqui em Piracicaba, porque muitas famílias... Vamos falar aqui de Piracicaba. Honorato Faustino. Escola Honorato Faustino.
foi premiada várias vezes educação de qualidade. Por quê? Porque o diretor, falecido, tinha uma rifa, tinha uma contribuição, tinha um carnezinho que os pais pagavam. Ele falava assim, velho, ó, isso aqui é escola pública, mas é o seguinte, ó, eu preciso estabelecer isso, eu preciso que você dê 50 por mês e vou te dar resultados. E os pais tinham um carnezinho que eles lá davam, então ele tinha o serviço para mais, ele contratava pessoas de fora, ele tinha um material didático bom. Por quê? Investimento privado onde o Estado não colocou dinheiro. Você quer que a escola funcione? Coloca dinheiro. Não, ele está tirando dinheiro da escola. Não vai funcionar. Entendi. Então, por isso que é um tema importante para ser discutido. É complexo, precisa ser discutido. E é discutido, né? Acho que a proposta é essa mesmo, né? Discutir, trazer para a mesa. Não, você trouxe várias informações. É que eu realmente não sei quanto custa uma escola cívico-militar. Mas de fato, se ela custar mais que uma escola normal, não faz sentido. Não é a escola. Não vão montar uma escola. Ele vai pegar, por exemplo, em Piracicaba, ele vai disponibilizar 5 escolas, suponhamos, escolas públicas. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pagar para essa associação para gerenciar as atividades da escola. O professor vai continuar, o diretor vai continuar, e vai vir, por exemplo, 10 oficiais ganhando 10 mil cada um e mais 50 mil para a associação por mês. Então ele vai tirar tipo 100 mil por mês da verba da escola para pagar para essa associação gerenciar a escola. Não faz sentido. Não faz. É por isso que precisa ser discutido. Porque você fala assim, peraí, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, porque está muito bom para ser verdade. Eu quero colocar uma escola militar. Só tem escola militar no Brasil vinculadas às forças militares. Você vai lá em São Paulo, vai, por exemplo, lá na Cruzeiro do Sul, tem o colégio militar, financiado, pago pela Polícia Militar para filhos de militares. Educação de excelência, lógico. Se você pega qualquer colégio militar no Brasil, no meio, né? É tudo mantido pelas Forças Armadas. Você tem um concurso para entrar, você tem um vestibulinho para entrar, você é selecionado, não é qualquer um que entra. Pode ter isso? Lógico, pode ter particulares. Pode colocar aqui em Piracicaba hoje, dizer assim, ó, vai ser uma escola mantida por uma associação, vai começar do zero, você paga para entrar e você tem um concurso público, um concurso interno para você fazer parte. Vestibulinho. Força. Não é isso que eles querem. Eles querem tirar dinheiro da educação, porque é uma das maiores verbas que tem, e é muito dinheiro, para lavar dinheiro através de associações que são pessoas do terceiro setor. Não é a polícia militar que quer isso. É o governador e os deputados envolvidos com associações privadas que querem tirar dinheiro da educação para locupletar essas pessoas. Isso precisa ser discutido, porque é isso que a população tem que saber. E por esse lado eu nunca tinha visto. Não tinha usado. Normalmente o pessoal critica e critica de uma forma burra, né? Você trouxe mais argumentos, então colocou uma pulga atrás da minha orelha e vou pesquisar. Obrigado, Marcão. Obrigado, Marcos. Cara, eu que agradeço. Legal. Eu falo pra caramba, vocês viram. Não param de falar. A gente gosta assim. Né? Bom, vai ter bastante conteúdo. E não é só pessoal. falar baboseira, né? Trouxe muita informação. Muita informação. Né? Espero que você aí do outro lado tenha aproveitado. Deixa seus contatos, suas redes sociais, como o pessoal conhece um pouco mais do seu trabalho. Pessoal, eu trabalho com recursos de multas, né? A gente está sempre inovando alguma coisa do direito administrativo, porque quase todas as multas administrativas, quer seja de SEMAI, de SEDEMA, de multa de trânsito, quase tudo tem muito erro e a gente trabalha em cima desses erros, né? Não é uma atividade ilícita, é uma atividade ética, né? Querendo, passa tomar um café com a gente. Posso deixar meu WhatsApp aqui? Por favor. O WhatsApp nosso é o 19-98295-6645. Né? A gente está ali na Alférez José Caetano 621, bem na frente da Escola Moraes Barros, que é um patrimônio público, né? E tem uma cracolândia lá que a gente chama a guarda, e a guarda não está lá porque a guarda está fazendo serviço que não é da guarda. Então a gente é indignado com esse tipo de coisa. Reflitam, pensem, mais uma vez, obrigado Cleito, obrigado Felipe, obrigado Lucas que está escondidinho ali na técnica, né? É muito importante, repito, gente, aproveitem, todo mundo que vier aqui, extraiam o máximo possível, comparem, pesquisem, não acreditem no que eu falei, vá lá, pesquisa e vê se de fato tem fundamento para que vocês façam uma escolha saudável, se não for eu, que seja qualquer outro, mas que seja uma escolha saudável e que combine com o que vocês esperam do representante que vocês precisam ter lá dentro. Mais uma vez, obrigado pessoal, estou orgulhoso de ter vindo aqui, né? E tenho certeza que a gente vai, pelo menos, um grãozinho de contribuição para as pessoas. Tem o Instagram também? Instagram, Marco da Multa. Marco da Multa. Vai estar marcado aqui embaixo. Marco vai estar marcado. Marco vai estar marcado. E você que ficou até agora, não se esqueça de tomar o seu café Govone com a gente.
manda uma mensagem aí, vem conhecer o estúdio, tomar um café e apreciar um bom café. É isso aí. Recadinhos? Curte, compartilha, segue, Xinga nós. xinga nós. Se tiver Precisamos alguém, da sua interação, não é tão difícil alguém- assim. Você está assistindo, já deixa um comentário. de novo, se você conhece algum candidato que a gente não convidou de algum partido, indica pra gente, marca ele aqui no Instagram dele, a gente entra em contato e convida. Isso aí. Mano, tem mais. Semana que vem tem mais.